Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas eu faço questão que todos abram a Bíblia por motivo da gente ler em conjunto. Quem achou, diga amém. Amém. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode tomar o seu assento. A data de hoje me faz lembrar de um outro texto, ainda em João, capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista pregava, ele diz, o versículo diz: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O real significado da Páscoa, irmãos, não é coelho. Fala para quem está do seu lado, não é coelho. É cordeiro. O real significado da Páscoa não é coelho, não é chocolate. O real significado da Páscoa é o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Mas voltando ao nosso texto de base, João 3,16, perceba que Deus é caracterizado como Pai. Isso não é algo dito por João, é algo dito por Jesus e escrito por João. Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele se caracteriza como Pai e caracteriza Deus como Filho, Ele se caracteriza como Filho e caracteriza Deus como Pai. E aos pais aqui hoje, me permita fazer uma pergunta. Quão grande deve ser um amor de um pai para com alguém ou com algo, a ponto de entregar o seu filho como sacrifício? O quanto um pai deve amar algo ou alguém para entregar o seu filho para morrer por um povo que simplesmente não o amava. Deus, por amor, enviou o seu Filho para morrer por um povo que não o amava. Mas perceba que o sacrifício de Jesus nos mostra o amor de Deus. O sacrifício de Jesus naquela cruz nos mostra o amor de Deus por nós. Um amor incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor completo, é um amor inteiro, é um amor ilimitado. O amor de Deus é um amor incompreensível. É um amor difícil ou extremamente difícil de se explicar. Porque que amor é esse que entrega o seu filho como sacrifício? Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 em diante, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabe por quê? O amor de Cristo nos constrange porque nós não merecemos. É justamente por isso. Se nós merecêssemos o amor de Cristo, nós não nos sentiríamos constrangidos. E é por isso que existem pessoas que se quebrantam, que choram
quando nós falamos do amor de Cristo, porque reconhecem que não o merecem. Ei, você não merece o amor de Deus, mas Ele te ama. Oh, aleluia. Através disso, Deus nos dá uma lição muito linda. O amor não deve ser por mérito. Você não entendeu? Deus nos mostra que o amor não é por meritocracia, muito menos por merecimento. Não. Se você ama o seu funcionário porque ele te dá, como é que fala? Bons resultados, você está amando errado. Você está amando diferente do amor de Deus. Não do jeito certo, não do jeito que a Bíblia nos ensina. O amor não pode ser resultado de meritocracia. O apóstolo Paulo novamente diz no livro de 1 Timóteo, versículo 12 em diante, diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Olha o 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele complementa dizendo, dos quais eu sou o principal. O 16 diz, mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, a gente está falando do apóstolo Paulo. Paulo é top. É o apóstolo Paulo e ele se coloca como o principal dos pecadores. Você tem noção disso? Mas no versículo 15 ele diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Lembra que eu falei que a gente não merece o amor de Cristo? Não merece mesmo. Você é falho, eu sou falho, nós somos pecadores, mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aleluia. Mas, perceba que a nossa sociedade não tem dado valor ao sacrifício. A nossa sociedade não tem dado valor ao que Jesus fez por nós. Nós vivemos em meio de uma sociedade incrédula, uma sociedade descrente, uma sociedade violenta, uma sociedade desequilibrada, uma sociedade interesseira, uma sociedade arrogante, uma sociedade intolerante, uma sociedade hipócrita, uma sociedade cruel. Mas Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós vivemos em meio a uma sociedade onde adolescentes têm se tornado criminosos, onde adolescentes têm se tornado alcoólatras, onde adolescentes têm se tornado usuários. Eu digo que é muito importante você adquirir conhecimento com pessoas mais experientes que você. Pastor Cardoso está aqui, o senhor me permite te usar de exemplo? Pastor Cardoso é uma pessoa mais experiente que eu. É uma pessoa boa para me dar conselhos. Por quê? Porque é mais vivido que eu. Tem mais experiências do que eu. Só que é importante também você conversar com alguém que vive a atualidade. Como assim?
O pastor Cardoso viveu muitas coisas na vida dele. Assim, ele pode nos aconselhar. Nós vimos recentemente um caso de um adolescente de 13 anos de idade que esfaqueou a sua própria professora e feriu outros dentro da escola. Vocês viram, vocês acompanharam. Aconteceu, e se eu não me engano, não foi muito longe daqui. As escolas têm sido o foco de Satanás. Os jovens, os adolescentes, as crianças têm sido o foco de Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, às vezes não adianta ele atacar alguém que já é maturo espiritualmente. Ele quer atacar aqueles que não têm a sua maturidade, que não têm a mente totalmente construída. Nós adolescentes hoje pensamos de uma forma, amanhã talvez nós pensamos de outra. E é por isso que Satanás quer mexer com a nossa mente. Eu estava numa aula de biologia. E o meu professor, ele falava sobre a árvore. Enfim, até que a gente chegou num assunto, ele falava de um período em que a árvore fica com uma aparência escura, feia. E ele foi dando algumas características. Ele falou que os imaturos, por não entenderem, querem cortar a árvore. Porque às vezes a árvore não dá fruto nesse período. Aí ele olhou para mim e falou: Breno, você sabe o porquê disso? Falei: professor, eu não sei. Fui bem sincero, não sei. Ele falou assim: quando as pessoas olham para a árvore, veem aquela aparência, às vezes pensam até em cortá-la, mal sabe elas. A árvore está num período de maturidade. Ela está amadurecendo. Na hora, irmão, na hora eu anotei. Aqui, ó. Falei isso aqui da mensagem. Aplica para mim, Breno. Às vezes, as pessoas te olham, te julgam, te blasfemam, falam mal de você, mas mal sabe eles que você está apenas amadurecendo. Eles te julgam e você amadurecendo. Eles te xingam e você amadurecendo. Eles falam mal de você e você amadurecendo. Mas, Breno, já pensaram até em cortar a árvore? Ainda há esperança até para a árvore cortada. Isso é uma mensagem que Deus me deu dentro da escola e na próxima oportunidade eu prego para vocês. É Deus mostrando para Satanás: até onde você pensa que é grande, eu ainda sou autoridade. Porque eu sou maior que professor, maior que coordenador, maior que diretor. Eu sou o maior. Mas adolescentes, prestem atenção. A gente está numa geração violenta. Uma geração incrédula. Uma geração que, às vezes, até o meu avô, que já é vivido, se assusta com coisas que ele vê na nossa geração. Adolescentes, como eu disse, têm se tornado criminosos, se tornado traficantes, às vezes usuários. Satanás pensa que venceu. Satanás pensa que tem a juventude, os adolescentes na mão dele. Mas hoje Deus me trouxe aqui para provar para ele que nem todo adolescente foi corrompido. Aleluia. Ainda tem adolescente crente, sim. Alguém diz: não sai mais profeta dessa geração, não sai mais pastor dessa geração, não sai mais cantor dessa geração. Deus mandou eu dizer: vai sim, porque eu ainda sou Deus dessa geração. Aleluia. Deus continua sendo Deus das crianças. Deus continua sendo Deus dos adolescentes. Deus continua sendo Deus dos jovens. Talvez eu estou pregando para pais aqui que perderam seus filhos para as drogas. Talvez eu estou pregando para mães aqui que perderam as filhas para a prostituição.
Talvez o seu filho levanta copo com qualquer tipo de porcaria lá fora. Deus está mandando eu te dizer: se prepara, se prepara, se prepara. Aquele que dança lá no baile, eu vou trazer para rodar no mistério aqui dentro da igreja. Aquele que levanta copo com cachaça, com uísque, com qualquer tipo dessas porcarias, Deus vai trazer para levantar copo de Santa Cálice. Eu não ia fazer isso não, eu não ia fazer isso. Mas por 20 segundos, você que pode, estenda suas mãos para os adolescentes da igreja, para os jovens da igreja. Por 20 segundos, ore pela vida deles. Hoje Deus está provando para a Zona Sul. Hoje Deus está provando para Satanás que ele ainda não venceu e não vai vencer. Os jovens e os adolescentes ainda são de Deus. Deus ainda é Deus de jovem e de adolescente. Aleluia. Alguém diz: essa geração não é mais batizada com o Espírito Santo. Dá glória para você ver se você não é batizado com o Espírito Santo. Mas se você não perdeu o fio da meada, nós estamos falando do amor de Cristo. Amém? Jesus morreu por nós, sabendo que hoje nós continuaríamos pecando. Sabia disso? Jesus morreu por nós, mesmo sabendo que um pouco mais de 2023 anos depois, a humanidade ainda continuaria pecando. Sabe por quê? Porque o pecado é consequência da carne. Se você tem carne, você vai pecar. O único que contendo a carne não pecou foi Jesus. Aí, por isso que eu disse que o amor de Cristo é algo inexplicável. Como que alguém morre sabendo que os outros ainda continuariam pecando, que nós ainda continuaríamos pecando? Mas ele ter morrido nos deu direito à salvação. Do mesmo jeito que ele sabia que nós continuaríamos pecando, para você ver que eu não estou inventando, ele sabia que iria morrer. E foi por isso que ele suou sangue. Lucas capítulo 22, versículo do 39. Deixa eu ver. Aqui. Lucas capítulo 22, versículo 39 diz: E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Olha o 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Eu, na minha ingenuidade, na minha inocência, achei que só Jesus havia suado sangue. Aí eu fui pesquisar. Eu até anotei aqui, ó. Esse fenômeno se chama hematidrose. Ocorre quando fatores emocionais provocam um rompimento das veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Ou seja, por motivos emocionais, as veias capilares se rompem e o sangue se mistura ao suor. Ou seja, o sentimento de Jesus de agonia
por saber que depois que ele descesse aquele monte, uma multidão chegaria para prendê-lo. A agonia era tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. O lado divino de Jesus fez com que ele soubesse o que iria acontecer. E quando o lado divino fez com que ele soubesse o que iria acontecer logo em seguida, o lado humano se desesperou, fazendo ele suar gotas de sangue. Mas eu não duvido que Jesus, com o lado divino, viu além da cruz. Como assim? Ele viu que ele iria sofrer. Ele viu que iria doer. Ele viu que a cruz seria pesada. Ele viu as chicoteadas que ele iria tomar. Mas eu não duvido que ele viu além da cruz. Como assim? Ele viu que até a cruz seria só sofrimento, só agonia. Mas eu não duvido que ele viu hoje você saindo da sua casa e vindo para a igreja prestar louvor àquele que merece louvor. Eu posso imaginar, não posso? Eu imagino que Jesus viu você vindo para cá essa noite de Páscoa, para adorar a Ele. Eu imagino Jesus dizendo: vai doer, mas vai valer a pena. Eu vou sofrer, mas por causa do pastor Cardoso vai valer a pena. Eu vou sofrer, mas por causa do irmão Mário vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque no dia 9 de abril de 2023 eles vão para o culto prestar louvor a mim. Valeu a pena o sacrifício de Jesus. Valeu a pena. Ao descer daquele monte, a Bíblia vai dizer que Judas lhe dá um beijo. E já acelerando aqui para não tomar muito tempo. Traindo a Jesus, entregando a Jesus. Após aquele beijo, Judas denunciando a Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus é preso. E naquela madrugada, Jesus foi julgado. Pode-se dizer que um julgamento injusto, até porque ninguém é julgado de madrugada. Mas Jesus, aquela madrugada, foi julgado. Mandam Jesus para Caifás. De Caifás para Pilatos. Pilatos permite que Jesus seja espancado para aplacar a ira dos judeus. Mesmo sabendo que Jesus não havia cometido crime algum. Mas ele, como rei, não podia deixar que o povo se virasse contra ele. E permitiu. Só que Pilatos, ele viu que não havia crime algum em Jesus. Aí eu imagino ele dizendo: eu vou arrumar alguma coisa para me poder soltar esse homem. Pilatos encontrou uma lei judia, que permitia que, no período de Páscoa, um dos presos fosse solto e o outro crucificado. Ele, encontrando essa lei, ele pede que chame a Barrabás, que, se eu não me engano, cometeu um homicídio e um furto. Ele pensava: Jesus tem seguidores. Jesus tem pessoas que o admiram. Mas entenda, Jesus também tinha um propósito. Jesus tinha pessoas que gostavam dele, que o admiravam, que o seguiam. Mas Jesus tinha um propósito. A Bíblia vai dizer que naquele julgamento, ele pergunta ao povo: quem deve ser solto e quem deve ser crucificado? O povo responde: solte a Barrabás.
e crucifique a Jesus. Alguns dizem que aquele povo foi comprado pelos sacerdotes. Talvez. Mas independente disso, Jesus seria crucificado. Porque era o propósito dele aqui na terra. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Fizeram ele carregar uma cruz até onde ele seria crucificado. Jesus permitiu que pregassem a sua mão esquerda. Permitiu que pregassem a sua mão direita. Permitiu que pregassem os seus pés. A Bíblia diz que acima da sua cabeça tinha uma placa escrita em 3 idiomas. Este é o Rei dos Judeus. Colocaram 2 ladrões ao seu lado. Colocaram um ladrão ao seu lado direito. Outro ladrão ao seu lado. Colocaram um ladrão ao seu lado direito. E outro ladrão ao seu lado esquerdo. E a Bíblia diz que um dos ladrões caçoava de Jesus. Ria de Jesus. Com certeza aquele ladrão sabia dos milagres, dos prodígios que Jesus tinha feito. Talvez ele olhou para Jesus e disse: ei, você não é aquele Jesus que curou um cego de nascença? Você não é aquele Jesus que curou uma mulher que tinha fluxo de sangue? Você não é aquele Jesus que fez um paralítico andar? Você não vai dar glória? Você não é aquele Jesus que libertou o endemoniado gadareno? Não é você? Se você é tão poderoso assim, então desce dessa cruz e tira nós também. Só que enquanto o diabo pegou um, o Espírito Santo foi e pegou outro. Eu imagino o outro inclinando assim um pouquinho, ó, e dizendo: ei, quieto. Nós estamos aqui porque a gente merece. Ele não. O Espírito Santo pegou ele e ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus lhe respondeu: nossa, eu imagino a felicidade de Jesus. Sabe por quê? Porque uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois daquela situação, antes que Jesus possa pedir socorro para Deus, a Bíblia vai dizer que ele olha para os céus e Deus fecha os céus. Antes que ele possa pedir socorro, Deus fecha as janelas dos céus. Mas me responda você: qual pai suporta ver o filho ser flagelado? Jesus estava sendo triturado naquela cruz. Paulo vai dizer que ele morreu, e morte de cruz, ele enfatiza. Por quê? Porque naquela época, era a forma mais cruel de se matar alguém, era a morte de cruz. Deus fecha os céus, porque ele não suportava ver Jesus daquele jeito. Eu imagino que se por alguns segundos Deus continuasse vendo aquela situação, ele descia, arrancava Jesus daquela cruz e acabava com a humanidade. Não sei, eu imagino. Então Deus fecha os céus. Com os céus fechados, Jesus olha para baixo. E lá embaixo ele vê Maria, sua mãe, e seu melhor amigo. Ali, o melhor amigo, entenda a função de melhor amigo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Talvez ali o melhor amigo de Jesus olhava para ele e dizia: ei, não importa o que dizem de você,
Não importa o que eles falam. Não importa o que a imprensa quer divulgar. Não importa. Independente de tudo, eu estou com você. Independente de tudo, estamos juntos. Aquilo é como se fosse uma injeção de ânimo em Jesus. Jesus daquele jeito olha para frente e diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Depois de liberar perdão, eu me arrepio todo. Deus olha para cima. Jesus olha para cima e dá aquele brado: Pai, está consumado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus entrega o seu espírito. Fala para quem está do seu lado: entrega. Não é a morte que o mata. Você pode procurar no texto, diz que Jesus entrega o seu espírito. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Jesus pecou, igreja? Jesus pecou, igreja? A morte não tinha autoridade, não tinha legalidade, não tinha poder para matar Jesus. Talvez se Jesus não tivesse entregado o próprio espírito, ele estaria lá até hoje. Porque a morte não podia o matar. Jesus não pecou. Por isso a morte não o matou. Jesus se entregou. Ele entregou o seu espírito. Então Jesus, o Cristo, subiu para os céus. E o corpo dele ficou ali estendido. Talvez, quando a morte viu a cabeça dele cair, talvez ela olhou e falou: ué, o que aconteceu? Não foi eu que matei. Ah, verdade, eu não tenho autoridade para matar ele. Jesus, o Cristo, subiu. O corpo ficou. Então eles foram pedir a autorização a Pilatos para pegar o corpo de Jesus e pôr no sepulcro. E conseguem. Pilatos autoriza. Jesus é colocado em um sepulcro. Só que eu imagino a cabeça dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus talvez pensando: o que será de nós? Talvez Pedro pensava em deixar de pescar homens e voltar a pescar peixes. Talvez eles pensavam em desistir. Sabe por quê? Porque sem Jesus a gente não é nada. Eles não viam nada além daquilo sem Jesus. Não tinha o que fazer. Sabe por quê? Porque sem Jesus a gente não tem força. Sem Jesus a gente é fraco. Talvez os discípulos gritavam, esperneavam, dizendo: volta, Jesus. O que a gente vai fazer? Jesus morreu, mas mal sabia eles o que estava prestes a acontecer. Por não saberem, eles se desesperaram, imagino. Porque sem Jesus a gente é fraco. Eu vi um exemplo de um pastor, eu não me recordo o nome dele, senão citaria. Ele dá um exemplo muito lindo a respeito da força. Ele diz que um dia fizeram uma reunião para descobrir quem é o mais forte. Alguém se levanta e diz: é o ferro. Aí vão até o ferro e perguntam: ferro, então você é o mais forte? O ferro lhe responde: não. Mais forte que eu é o fogo. Porque quando o fogo passa por cima de mim, eu me derreto. Aí foram perguntar para o fogo: fogo, então você é o mais forte? O fogo respondeu: não. Mais forte que eu é a água. Porque ela tem o poder de me apagar. Aí foram e perguntaram para a água: água, então você é a mais forte?
A água respondeu: não. Eu até apago o fogo, só que mais forte que eu é o sol. Porque com seus raios solares eu evaporo. Aí perguntaram para o sol: Sol, então você é o mais forte? O sol respondeu: não. Mais forte que eu é a nuvem. Porque quando ela para na minha frente, ela ofusca todo o meu brilho. Aí perguntaram para a nuvem: Nuvem, então você é a mais forte? A nuvem respondeu: não. Mais forte que eu é a montanha. Porque quando eu bato na montanha, eu me divido ao meio. Aí perguntaram para a montanha: Montanha, então você é a mais forte? A montanha respondeu: não. Mais forte que eu é o homem. Porque quando ele quer, ele vem com os maquinários dele e me derruba para construir propriedades. Aí perguntaram para o homem: Homem, você é o mais forte? O homem respondeu: não. Mais forte que eu é a morte. Porque quando ela me abraça, eu não consigo suportar. Aí foram e perguntaram para a morte: Morte, então quer dizer que você é a mais forte? A morte respondeu: por um tempo eu até pensei que era. Eu derrubei grandes homens. Eu derrubei grandes profetas. Eu derrubei homens como Abraão, Isaac, Jacó. Mas um dia, eu achando que era muito forte, eu fui mexer com alguém que tinha um propósito. Eu fui mexer com alguém que era mais forte que eu. Além de eu não conseguir o matar, porque foi ele que se entregou, ele só me deu aquele gostinho de vitória. No primeiro dia eu achei que tinha sido vitoriosa. No segundo dia eu achei que tinha sido vitoriosa. E o que aconteceu, morte? No terceiro dia, foi como se tivesse jogado um balde de água fria em mim. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele me mostrou que mais forte que eu é ele. Glória! Aleluia! Mais forte que a morte é o nosso Senhor. Aleluia! Eu já estou terminando. O grupo de louvor pode cantar aquele hino que vocês cantaram? Antes de eu começar a falar? Segundo. Daqui a pouquinho. Fala bem forte para quem está do seu lado. O nosso Cristo é vivo e é forte. Sem Ele nós não somos nada, mas Ele é forte. Nós somos fracos. Talvez você se veja em uma situação que você não vê Jesus nela. E por isso você se acha fraco. Eu quero te dizer uma coisa, você é fraco mesmo. Mas o seu Deus é forte. E está vivo. Aleluia. E agora, irmãos, só o que nos resta é agradecer. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que pode, inclina sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor, obrigado, porque através de um menino, através de um garoto tão novo, eu creio que o Senhor falou com a igreja. Através de alguém tão jovem, se o Senhor falou ao mínimo com uma pessoa, valeu a pena. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço, porque tudo que me resta é te agradecer. Porque o Senhor amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, tão inexplicável, que enviou o seu único Filho para morrer por nós e para nos dar a salvação. Pai, obrigado.
Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. O universo chora, o sol se apagou.